Oi pessoal, meu nome é Duda, sejam bem-vindos ao Borderlar. Esse vídeo vai ser só a primeira parte, tá certo? De vários vídeos que eu quero fazer falando sobre o assunto. Eu acho que esse daqui é mais um introdutório, pegando um pouquinho de alguns pontos aí que definem o estereótipo de ex-doida. E levantando um pouquinho algumas questões de como a gente pode parar de viver esses ciclos viciosos aí de relacionamentos ruins. Então, pessoal, eu tava esperando o momento perfeito pra fazer esse vídeo. Eu tava esperando o dia que eu tivesse disposta a passar uma maquiagemzinha, fazer um roteirinho e que o exterior não estivesse fazendo barulho nenhum. Assim, a gente fica realmente esperando o dia perfeito pra gravar. Mas esse dia nunca chega e eu nunca ia gravar se fosse assim, porque eu sou essa pessoa preguiçosa. Então, estou aqui e estamos aí de volta com o Borderlar 2022. Não se preocupem que eu tenho muitos projetos para esse canal, eu vou continuar postando conteúdo, tá? Pelo amor de Deus, não me abandonem. E aí hoje eu decidi começar falando de um assunto bem pertinente que é relacionamentos borderline. Então, pra gente começar a falar sobre isso, eu acho que a gente deveria começar a falar sobre o grande estereótipo que as pessoas borders têm. Tanto o homem border quanto a mulher border, quanto qualquer pessoa no meio aí, ela tem geralmente essa fama de ex-doido, ex-doida. E é uma fama que, sinceramente, eu não tô aqui pra dizer que não existe e que não tem razão pra isso e tentar defender, porque não é bem assim, sabe? Eu já fui a ex-doida de alguém e eu tenho certeza que teve muita justificativa, tá? Então, assim, o papo hoje não é da gente defender uma pessoa, tá certo? Que cria situações complicadas, perturbadas e problemáticas dentro de um relacionamento, tá? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho ela. E pra gente entender um pouquinho ela, eu vou usar aí, de paralelo, um seriado muito bom que eu indico pra todo mundo que tá tentando entender um pouquinho melhor como é a vibe borderline. Bom, se chama Crazy Ex-Girlfriend. A ex-namorada doida, sabe? O nome da série já é essa, porque mostra realmente que tá tentando tratar de frente esse estereótipo tão grande. Mas vamos conhecer então quem é o personagem principal da série, que é a Rebecca. Então, a primeira coisa que a gente nota na Rebecca é que ela não tem uma personalidade própria. Ela age de acordo com o que todo mundo tá esperando dela. Por isso que ela é uma advogada, não sei o quê. E ela é até boa no que faz, tá ligado? Ela até tá conseguindo coisas, tá conseguindo retorno, tá conseguindo dinheiro, fama, enfim. Só que ela não se sente feliz. E por que ela não se sente feliz? Porque ela não tá vivendo a vida que ela quer. E aí no momento que ela percebe isso, ela não percebe isso pensando nela, ela percebe isso pensando em outro. Porque é isso, a pessoa, principalmente border, acaba dependendo demais da visão alheia. E projetando, imaginando coisas, imaginando pessoas a partir do ponto de vista da cabeça delas e não do que as pessoas realmente são e agem. E aí ela reencontra o amor, o primeiro amor que ela teve, né, na adolescência, que se chama Josh. É um cara super praieiro, super legalzão, super bobão, que morava lá em Los Angeles e tava passando um tempo em Nova York e tava voltando pra Los Angeles, enfim. Ela coloca nesse Josh a ideia de tipo, todo meu final feliz tá ali. É essa pessoa, sabe? Ele é perfeito pra mim porque eu fui muito apaixonada por ele. Ele tem tudo a ver comigo, só que ele não tem nada a ver com ela, se a gente for parar pra perceber. Ela é essa mulher que foi criada em Harvard, em Yale, ela é inteligentíssima, ela é sofisticadíssima, ela é de Nova York, ela é essa pessoa com esse perfil. E de repente ela se apaixona por um skatista na Califórnia, que o maior objetivo dele é trabalhar numa loja de eletrônicos, que ele gosta muito, pra ele poder jogar videogame. Não faz muito sentido. Mas, mesmo assim, a Rebecca faz, não. Eu sou muito apaixonada por ele, ele é muito mais que isso. Nossa história é linda, um conto de fadas maravilhoso. Então eu vou me mudar pra cidade dele e largar tudo que eu tenho aqui. E ela faz isso, isso é tipo o primeiro episódio da série. Então a gente vê aí outro traço muito grande, né? Na verdade, dois. A gente vê a idealização, que é a pessoa que coloca no outro expectativas totalmente assim, fora da casinha. No sentido de que ela imagina muita coisa e a pessoa realmente não é aquilo. Ela não tem uma visão muito, né, junta aí com a realidade. E a segunda coisa é a impulsividade. Ou seja, a gente já tem aí falta de personalidade própria, impulsividade e idealização do outro.
isso já começa a criar um combo bem problemático para possíveis relacionamentos, mas ainda tem mais. Ao longo da série, a gente vai vendo as loucuras que a Rebecca começa a cometer pra poder estar junto desse Josh, pra poder fazer acontecer essa história que ela criou na cabeça dela. E ele tem namorada, inclusive ela descobre isso, e aí vem outro traço que é tipo, novamente, idealização, comparação, falta de personalidade própria. Quando ela vê a namorada dele, ela tenta ser que nem a namorada dele. Ela morre de inveja dela, ela acha que essa mulher é perfeita, que não sei o quê, e começa a criar situações pra poder se aproximar daquilo, porque é isso, sabe, assim, a pessoa border e que tem esse perfil, ela é muito carente, ela quer muito a aceitação dos outros. Então, se pra ela o que vem dela não é bom, não é legal, ela tem uma visão de si mesma muito baixa e ela não sabe, assim, dizer quem ela é ou o que ela gosta, ela junta aí, ó, todo mundo que ela puder pra inspirar essa personalidade que ela vai dar, que é o que ela acha que os outros esperam dela. E aí, a gente vê as primeiras temporadas de Rebecca sendo completamente louca, realmente, ela faz coisas, assim, absurdas, muito além de, porque eu persegui ele, porque eu não sei o que, ela faz, assim, umas coisas que só realmente você assistindo pra você ver. E chegamos em um certo ponto de algumas das temporadas, já me esqueci qual foi a temporada, mas que ela começa a tratar não apenas dessa questão, ela começa a perceber que ela faz as coisas pelos outros e faz as coisas com base em idealizações infantis e tal, não sei o que lá. Ela percebe que ela tem daddy issues, ou seja, problemas com o pai dela. E aí existe uma coisa que eu até já comentei nesse canal, que é a teoria do apego de Bowlby, que fala sobre o quanto nossas relações na primeira infância, o quanto nossas relações com nossos pais ou com nossos cuidadores define o tipo de relação que a gente vai acabar buscando ao longo da nossa vida. E aí, pra Rebecca, e depois eu vou dizer meu exemplo, tá? Mas assim, pra Rebecca, ela percebeu que o abandono do pai dela criou nela uma necessidade de tentar fazer com que homens gostassem muito dela, principalmente homens em que ela depositava essa ideia de que ele seria a pessoa perfeita pra ela, enfim. Ela começava a buscar a aprovação de pessoas que não queriam estar perto dela, justamente pra ver se ela conseguia reverter inconscientemente aquele efeito que causou o abandono do pai dela nela, sabe? Ela ficava achando assim, ela projetava a ideia de que esse cara aqui, se eu consigo fazer esse cara ficar comigo, é uma vitória de uma coisa que rolou comigo lá no passado, que eu queria que tivesse rolado, de eu conseguir fazer esse cara ficar, esse cara no caso meu pai. Mas eu não consegui, então eu vou tentar agora com esse cara aqui no futuro. Isso é bem inconsciente, tá? Isso demora pra pessoa perceber, isso requer que a gente tenha muita terapia, porque às vezes pode nem ser problema com o pai, pode ser com a mãe também, enfim. A questão aqui que eu tô querendo tratar é, quando a gente fala sobre, você tem daddy issues, mommy issues, a galera tira onda dizendo que, isso tem a ver com você gostar de gente mais velha, não sei o que, tem umas coisas assim de milf, não sei o que. Não é bem assim. A gente também tá falando sobre uma pessoa que cria as expectativas de uma criança para um relacionamento adulto. A gente não vai ter mais no nosso relacionamento adulto os sentimentos que a gente tinha quando a gente era criança, de cuidado, de proteção, de pertencimento, de aceitação completa, porque a gente não é mais criança. E se a gente não teve isso na infância e esperou por isso, a gente começa a buscar isso no futuro. Mas não tem como a gente voltar atrás. E outra coisa, seus relacionamentos adultos, a pessoa não vai resolver tudo, não vai ser outra pessoa que vai resolver, não vai ser outra pessoa que vai ter que cuidar de você, você é um adulto agora. Então você tem um relacionamento adulto com expectativas infantis, já é uma receita pro fracasso. Tá entendendo? E aí é o que aconteceu com a Rebecca, ela esperava uma coisa do Josh que ele não ia conseguir dar pra ela, que era toda essa cura pra todos os males dela, essa proteção de todas as coisas ruins. Ela idealizava que a vida dela seria um conto de fadas a partir do momento que ela começasse a namorar ele, e não foi. E aí ela começou a, quebrar a cara, porque a vida não foi, né? O Josh tava vivendo a vida dele também, as coisas foram acontecendo, o pai dela foi um babaca, acabou que ela percebeu que, independente do que ela fosse, do que ela tentasse, do que ela precisasse, do que ela dissesse, do que ela fizesse, enfim, ninguém amava ela. Veio isso na cabeça dela, ninguém me ama, eu mereço ser abandonada.
é isso, eu vou viver o resto da minha vida nessa solidão, porque tudo foi um engano. Enfim, ela entra nessa tristeza profunda de desesperadamente tentando se prender a idealizações infantis, idealizações que não cabem mais na realidade dela. E aí acontece um momento aí de fundo do poço pra Rebeca, e eu já tô dando spoiler. Foi mal. Acontece aí uma situação em que ela se sente no fundo do poço e, portanto, tem um colapso, tem um surto. E aí, depois do surto, é que rola também muitas atitudes de ex-doida, né? Já tinha rolado antes várias, como eu já citei, mas essa começa então a ser uma coisa assim mais do tipo de comportamento que a gente tá acostumado a ver quando a gente fala sobre ex-doida, ex-maluca. Ela começa a ficar com muita raiva do Josh por não ter cumprido com as idealizações que ela teve. Claro, ele também não foi muito responsável emocionalmente lidando com essa situação. Ele decepcionou ela milhares de vezes. Ele realmente foi uma pessoa assim que tinha os próprios problemas dele e não soube agir da melhor forma. E aí ela fica puta com ele e pensa: vou destruir a vida dele, vou acabar com a vida dele, vou fazer aqui um escândalo. E ela acaba se expondo ainda mais nessa situação, se colocando ainda mais, tentando se colocar como a vítima. Ela se coloca ainda mais em situações em que ela é julgada, ela é, sabe assim, ela perde a razão em muitos momentos. E é isso que rola muito aí em términos de relacionamento, por exemplo. Quando existe um relacionamento onde as duas pessoas, uma delas está idealizando demais a outra, eventualmente uma das duas vai quebrar. Eventualmente a pessoa que está sendo idealizada demais não vai mais aguentar isso e vai querer se afastar da situação. Ou a pessoa que está idealizando demais vai se decepcionar quando vê que a pessoa não é o que ela esperava. E aí, fudeu. Aí um dos dois dá uma explosão, às vezes os dois dão uma explosão. A explosão que eu digo é de uma situação complicada, como por exemplo, quebrou meu carro todinho, chegou aqui dando escândalo, gritando com todo mundo, ligou pra minha mãe, disse que eu era um safado e não sei o que, tá ligado? É esses barracos realmente que a gente vê acontecer em termos de relacionamento problemático, justamente por isso. E aí começa a criar, não, porque minha ex foi doida, porque minha ex fez isso e isso, porque minha ex fez aquilo, porque meu ex não sei o que, não sei o que lá. A única questão que eu levanto, inclusive, nesse discurso é que, enquanto a ex-doida, essa mulher aí, desacreditada, não sei o que dá um escândalo, pipipi, o ex-doido acaba lhe assassinando, acaba cometendo aí, né, uma coisa muito pior e violência física, etc. Então, assim, eu não estou querendo vir aqui nesse vídeo justificar o comportamento de pessoas assim, nem a ex, nem o ex-doido. O que eu tô querendo só trazer é que a gente precisa olhar para essas situações e tratá-las como elas são. Eu disse no começo do vídeo que eu já fui a ex-doida de alguém. E eu realmente já fui. Eu já fiz fake, eu já fui atrás da pessoa, eu já fiz escândalo, meu Deus do céu. Minha gente, se a gente for contar a quantidade de escândalo que eu fiz, minha nossa senhora, eu já fiz escândalo em todo canto, eu já vi gente fazendo escândalo. Olha, é uma situação assim realmente muito desconfortável em que a pessoa perde as estribeiras por conta de idealizações que principalmente foi ela que fez e de decepções que a outra pessoa causou. E, enfim, sabe, é uma construção aí realmente que a resposta tá na gente mudar nossas expectativas, da gente desenvolver uma personalidade própria que, portanto, faz com que a gente se comporte como a gente quer e não como a gente acha que os outros queiram. A partir daí, a gente começa também a enxergar o outro mais com olhos racionais. A gente começa a enxergar o outro como ele é também, com base não no que ele fala ou no que a gente pensa, mas sim nas atitudes dele. Esse é o segundo ponto pra gente começar a caminhar aí pra construir relações mais saudáveis. O terceiro é realmente se desapegar de sentimentos de abandono, de sentimentos de que a gente precisa ainda recuperar o que faltou pra nós na infância. E isso, eu tô falando como se fosse a resposta mais fácil do mundo, mas eu sei que isso só acontece, esse tratamento, essa mudança de pensamento só acontece com muita terapia. Eu ainda tô no meio dessa terapia. Eu tô falando isso pra vocês, eu percebi isso tipo ano passado, tá ligado? Esse padrão de relacionamento. Mesmo tendo assistido a série, mesmo tendo lido muito sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso várias e várias vezes e se colocar nas situações até cair a ficha de que talvez estejamos seguindo padrões destrutivos de relacionamento. Meu conselho como uma ex-doida, assim, eu tive meu primeiro relacionamento saudável recentemente. Como é que foi esse relacionamento saudável?
eu enxerguei a minha ex-namorada do jeitinho que ela era, desde sempre. E foi difícil. Eu comecei a questionar muita coisa. Eu comecei a perceber que o estilo de pessoa que eu ia era realmente muito problemático antes. E que foi realmente necessário eu lutar contra um pouco da minha vontade e do meu automático, pra eu perceber que eu tava ali com uma pessoa muito importante, muito, sabe, assim, diferente. Porque é isso, a gente às vezes tem um radar quebrado. Por quê? A gente tá movido pela vontade de repor uma coisa que faltava na gente. E aí a gente procura pessoas inconscientemente que a gente enxerga que tem essa relação, que tem essa possibilidade. Então a gente acaba indo atrás de pessoas problemáticas. No momento em que a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a encontrar pessoas que têm mais a ver conosco. Então a gente começa a se abrir pra elas. Só que na cabecinha do borderline ainda tá muito enraizado essa expectativa de 8 ou 80 de alguém, de idealizar a pessoa, de esperar que a pessoa seja perfeita. E ninguém é perfeito. Então a gente começa a questionar, a gente começa a sabotar muita coisa. E não é saudável, óbvio, sabotar situações. Então o que realmente acontece nos primeiros passos pra gente começar a se tornar uma pessoa que tem relacionamentos mais saudáveis é abrir mão dessas expectativas, é aceitar que o nosso default, que o nosso jeito de agir imediatamente vai ser de esperar uma coisa problemática, de esperar o caos, de esperar, sabe, assim, dificuldade, de esperar picuinha, não sei o quê. E ver, pô, não é assim que precisa ser. E se forçar um pouco mesmo a viver uma coisa saudável. Porque com o tempo esse saudável vai se mostrar tudo que você precisava, sabe? Você vai conseguir se encontrar e ter uma paz interior muito melhor. Porque no momento em que as coisas acontecerem, no momento que tiver um problema, uma discussão, alguma coisa assim, você vai ter um controle do que você tá vendo e você vai ter certeza de que, pô, eu tô lidando com o que é real e não com o que eu idealizei, não com o que eu fingi ser. Isso já é uma total mudança aí de perspectiva. E encontrar o auto-perdão, porque eu acho que é uma coisa que o border tem que exercitar todo dia, é o perdão. Eu me perdoei por ser uma ex-doida, por ter sido e por talvez no futuro ainda ser, porque eu não prometo nada. Mas é aquela coisa, a gente vai trabalhando aos pouquinhos, a gente vai criando noção, a gente vai criando, sabe, tato, controle emocional, vai criando conhecimento por si mesmo. Então, assim, é uma caminhada longa e começa também com auto-perdão. E com perdoar os outros. Porque é aquela coisa, quando a gente bota muita expectativa em cima do outro e o outro não consegue arcar, beleza, é umas atitudes da pessoa reagindo a isso que pode ser negativa, mas é também você cobrando uma coisa que você não pode cobrar do outro. Então, perdoe também o outro e se perdoe. É o primeiro passo pra gente começar aí a trabalhar situações adultas, situações vivendo a realidade, vivendo o momento presente e não tentando preencher lacunas que faltaram pra gente lá no passado. Belezinha? Por enquanto é isso. Eu agradeço demais a todo mundo que apoia o canal e a todo mundo que tá aí participando, falando comigo, não sei o quê. Eu fico sempre muito feliz, eu sempre fico muito agradecida da participação de todo mundo. E eu espero poder estar ajudando tanto as pessoas a se entenderem mais, quanto as pessoas a entenderem os outros também melhor. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.